eu vou apresentar então o professor Gustavo, né? Ele vai falar, né, de um tema parecido, mas é um outro tema. Eu li errado, eu li uma outra atualização que ele havia me dado, né? A palestra do professor Gustavo Bonini é a respeito da causa dos transtornos mentais nas diferentes abordagens psicopatológicas, né? O professor Gustavo, ele é psiquiatra com especialização em psiquiatria forense pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Ele é mestre e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, né? Coordenador da pós-graduação em psiquiatria forense, também da Faculdade de Medicina da USP, e membro da Sociedade Brasileira de Psicopatologia Fenômeno Estrutural. Professor Gustavo, a palavra é sua. Você está mutado ainda. Nossa. Enquanto isso, eu vou adicionar os slides à apresentação. Mas eu continuo sem escutá-lo. Não o escuto. E agora? Agora sim. Perfeito. Assim você me ouve. Assim eu te ouço. Então, tá bom. Desculpa, Fábio, microfone, tem que avisar o computador e ele é meio temperamental. Imagina. Muito bom. Bom, queria começar agradecendo ao Fábio e ao Flávio por serem excelentes mestres de cerimônia aqui, já que estamos na última apresentação, posso dizer que foram impecáveis desde ontem, né, na condução desse simpósio. Então, agradecer os dois e toda a produção desse importante evento, né, que tomaram a frente aqui e fizeram um evento que realmente eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse time aqui. Agradecer também a Daniela, nossa presidente, ao Guilherme Messas, nossa grande referência aqui, quem deu início a tudo isso, né, que temos aqui hoje, e quem concebeu esse evento, aí junto com o pessoal de Oxford, quem conceituou e propôs a organização, passou para a gente o bastão. Então, estou muito satisfeito com o evento até aqui. Espero conseguir manter o nível do que consegui assistir aqui e não decepcioná-los. Muito bem. Eu vou falar, então, não foi falha do Fábio, na verdade, eu adaptei aqui o tema da minha apresentação, o título. Eu tentei torná-lo mais simples em relação ao que eu tinha enviado para o Fábio algumas semanas atrás e resolvi chamá-lo simplesmente de A Causa dos Transtornos Mentais nas Diferentes Abordagens Psicopatológicas. Então, a ideia aqui é discutir a noção de causalidade a partir de diferentes abordagens, em especial 3, que eu vou destacar aqui para vocês. Tá passando, né, Fábio? Bom, essa noção de causa, ela é uma noção que acredito que todos saibam, mas não sei se todos conhecem no detalhe, a teoria de Aristóteles sobre a causa, que está na obra de Metafísica do Aristóteles. Então, nós estamos comemorando aqui 100 anos de psicopatologia fenomenológica, mas eu vou ter que voltar mais alguns 1000 anos aqui para recrutar esse autor que é tão importante na filosofia. Então, a obra da Metafísica de Aristóteles, na verdade, se refere a um conjunto de escritos que foi organizado posteriormente por um de seus alunos, que é o Andrônico de Rhodes, provavelmente o último aluno do liceu de Aristóteles, justamente porque, ao organizar a obra de Aristóteles, ele estabeleceu os temas e ele percebeu que, depois dos livros da física, haviam alguns livros que ele chamou então de livros de metafísica, né? Então, o tema metafísica não é um termo originário do Aristóteles, é um termo que foi conceituado depois, como os livros que estariam então depois da física, né? Então, a metafísica pode ser definida aqui a posteriori como uma filosofia primeira, uma filosofia do ser em geral. O Aristóteles, quando foi discutir a noção de causas,
que está na Metafísica, no livro 5, capítulo 2, capítulo bem curto, né, em que ele se debruça mais especificamente sobre as causas, mas que também está no livro Física, no Física, no livro 2, capítulo 3, praticamente o mesmo texto. Então, alguns autores dizem que esse tema, na verdade, ele é um tema que transita entre a física e a metafísica, e eu acho que vocês vão concordar com isso à medida que a gente explorar aqui um pouco mais dessa teoria e já fazer as correspondências que eu quero tentar fazer aqui com vocês. Mas o Aristóteles dizia o seguinte: nós não temos conhecimento de algo até que conhecemos as suas causas. Então, a proposta dele, justamente essa ideia de filosofia primeira, tem a ver com conhecer as causas para que a gente conheça alguma coisa. A noção de causa, o termo causa, vem do grego aitia, que pode ser definido como aquilo a partir do qual alguma coisa vem a ser. Né? O termo, em português, etiologia, vem justamente desse radical em grego aitia. Né? Esse etio nosso é uma correspondência, possivelmente do latim, para o termo grego. Mas é importante lembrar que aqui o Aristóteles tem uma pretensão metafísica, ou a gente poderia dizer ontológica, mas não epistemológica. O que isso quer dizer? Ele está preocupado aqui com a teoria, explorar realmente a causa das coisas, mas não no sentido de como que a gente acessa o conhecimento das coisas, que seria o sentido epistemológico. Então é uma preocupação de buscar o que as coisas são, né? A essência, a gente poderia dizer, com todo o cuidado que tem que ter com esse termo, já que ele vai ter algumas correspondências diferentes, mas quando a gente fala em ontologia, remete a essa ideia de buscar o que as coisas são. Muito bem, então, rapidamente, assim, eu vou direto ao ponto, até porque eu nem filósofo sou, longe disso, muito menos um especialista em Aristóteles. Fiz aqui meus estudos porque essa teoria dele sempre me encantou e, de uma certa maneira, eu queria me debruçar mais sobre esse tema, e é a primeira vez que eu estou expondo aqui as minhas ideias, então esse simpósio tem sido uma oportunidade muito boa para eu tentar desenvolver as ideias e sentir um pouco se elas fazem sentido para vocês, mas sendo bem objetivo aqui, quais são, então, os modos de causa? Modos de causa é algo que alguns comentadores entendem que é o jeito da gente se referir às causas de Aristóteles. Não estaria errado a gente falar quais são os 4 tipos de causa, mas alguns autores acham que a gente não deve falar em 4 causas, mas sim em 4 modos de causa, ou eventualmente em 4 tipos de causa. Então, são elas a causa material, né? No grego seria ailê, que é aquilo do qual algo veio a ser feito. Então, de uma maneira muito direta, é a matéria de que a coisa é feita. Eu destaco aqui que, sublinhado, eu coloco aquilo que eu gostaria que ficasse aqui no ouvido de vocês, mais alguns minutos, pelo menos, até eu chegar à minha ideia central. Aquilo que está antes do sublinhado é como Aristóteles definiu. Né? Então, material, aquilo do qual algo veio a ser feito, e os comentadores vão dizer assim, é a matéria de que a coisa é feita. Lembrando que a leitura de Aristóteles é uma leitura muito difícil, né? Por isso que eu uso aqui os comentadores para nos ajudar. A causa formal do grego eidos, essa eu acho que é mais familiar a todos, é aquilo sem o qual algo não seria o que é. Aquilo que a coisa é, essência, né? O eidos é algo que a gente na fenomenologia está um pouco mais habituado. Então, os comentadores vão dizer que é a forma da coisa, ou a gente poderia dizer a essência da coisa. Por isso que eu disse anteriormente o cuidado que a gente tem que ter com a palavra essência, porque a gente tende aqui, especialmente no nosso campo, a usar a essência aqui como algo que diz o que a coisa é, realmente é isso, mas para o Aristóteles é bom lembrar que existem outras maneiras de entender a causalidade e, portanto, a gente deve ter cuidado aqui e restringir o termo essência. Então, essa foi a retificação que eu fiz a mim mesmo. A terceira causa, que é a causa eficiente ou motora, do grego kinésio, o kinésios, se refere àquilo que produziu algo, aquilo de que procede o princípio de mudança ou repouso que efetia o processo
efetiva o processo de atualização de potências. É o que origina a própria coisa. Então, essa descrição é um pouco mais complicada, mas eu só quis mantê-la pelo seguinte: é importante lembrar que a causa eficiente, por Aristóteles, ela pode tanto propiciar o movimento, a mudança, quanto ela pode propiciar o repouso, né? Então, é aquilo que produz algo, produz nesse sentido de fazer. Por isso, eu mantenho aqui o kinésio, né, de lembrar de movimento, por isso eu mantenho o sinônimo de motora, porque é aquilo que faz, digamos assim, a coisa acontecer ou a coisa andar, é o que origina a própria coisa nesse sentido. E por último, a causa que é a mais importante na filosofia, na metafísica do Aristóteles, é a causa final, o telos. É aquilo para quê? É o propósito ou finalidade, e aqui um exemplo clássico do Aristóteles, que ele diz que é a saúde ao caminhar, né? Então, quando a gente caminha, ele traz esse exemplo que a saúde é o propósito final do caminhar. A gente poderia também dizer que é a razão subjacente porque essa coisa porque é essa coisa justamente causada. Então é essa razão mais profunda, esse propósito, essa finalidade. Então essa seria a causa final, segundo o Aristóteles. Bom, essas 4 causas, elas servem para todos os seres. E segundo Aristóteles, elas estão presentes em todos os seres. Eu vou ter aqui a pretensão de buscar as causas nas diferentes abordagens psicopatológicas, usando então aqui a metafísica do Aristóteles. Eu digo a pretensão porque eu não me baseei em nenhum autor. Se houver na literatura alguém que tenha feito essa correspondência, não é plágio, não é uma tentativa de copiar a teoria de ninguém, mas pode ser um desconhecimento meu. Eu tentei fazer essa correspondência aqui entre os modos de causa e as psicopatologias. E eu escolhi aqui 3 perspectivas psicopatológicas que eu entendo que sejam as mais importantes, porque isso vem do material empírico do meu doutorado, que eu defendi em 2019, entrevistando residentes em psiquiatria, e são as 3 perspectivas que mais aparecem no trabalho diário ali de um residente de psiquiatria. Então, a perspectiva psicodinâmica, a perspectiva biológica e a perspectiva fenomenológica. Não estaria errado se a gente chamasse de psicopatologia psicodinâmica, psicopatologia biológica e psicopatologia fenomenológica. Mas para isso a gente precisaria circunscrever aquilo que a gente entende por psicopatologia, né? Poderíamos recorrer àquele artigo que até foi citado ontem, do Stangelini, em que ele diz ali, explica por que a psicopatologia é a base aqui da ciência básica de todo psiquiatra, mas a gente vai chamar aqui de perspectiva justamente para não haver alguma confusão, né, com outros conceitos ou outros significados que a gente usa com a palavra psicopatologia. Aqui eu uso, tal qual eu fiz lá no estudo de 2019, o termo perspectiva. Então, eu vou ser muito simplista até na minha análise, porque eu vou usar 3 autores que eu escolhi como representantes de cada uma dessas perspectivas. Então, perspectiva psicodinâmica, que também poderia ser chamada de perspectiva psicanalítica, embora a psicodinâmica não se restringe à psicanálise, obviamente eu escolhi o Freud. Na perspectiva biológica, eu escolhi o Kraepelin, vou explicar por quê, e na perspectiva fenomenológica, o Minkowski não poderia ser outro, ainda mais no simpósio de 100 anos de psicopatologia fenomenológica. Começando com a perspectiva biológica, eu escolho o Kraepelin porque, embora nesse artigo do qual eu tiro as principais contribuições que eu trago aqui, o historiador da psiquiatria German Berrios, ele traz uma discussão bastante interessante sobre se o Kraepelin seria esse, poderíamos dizer assim, esse organicista num sentido assim pejorativo agora do termo, tal qual muitas vezes as pessoas usam hoje em dia, né? Quando a gente fala assim dos neocraepelinianos, há uma certa correspondência entre uma psiquiatria que abusa dos diagnósticos numa perspectiva reducionista, mas
não é aqui a minha visão, né? Eu estou aqui amparado por esse artigo do Berrios, principalmente, mas no próprio artigo, o Berrios nos traz algumas citações do Kreplin que nos faz entender por que ele acabou sendo, né, rotulado ou conhecido como alguém que seja um importante representante da perspectiva biológica. Então, em 1896, o Kreplin propunha uma nova maneira de olhar para a doença mental. Isso nas palavras do próprio Kreplin. O Kreplin fazia uma oposição entre a psiquiatria tradicional à época, que era sintomática e que dava ênfase nos sintomas transversais, portanto, aquilo que aparecia no doente aqui à minha frente, nesse presente momento, e é o que ele estava propondo como uma nova maneira de olhar, que é uma psicopatologia clínica, e aqui ele está dizendo a ênfase no curso longitudinal da doença, que é o grande legado que o Kreplin trouxe quando ele vai fazer a oposição entre as psicoses, e a proposta dele de que a gente deve acompanhar o doente por um bom tempo para saber qual é a doença ali que o doente apresenta. O Kreplin até então se identificava com o localizacionismo, então para ele doença mental é uma doença do cérebro, ele não negava isso, mas ele também não negava a importância de fatores externos, de fatores exógenos do ambiente. Uma citação aqui do Kreplin, da obra dele, em primeira pessoa, então ele diz assim: gradualmente me dei conta de que muitos pacientes que inicialmente apresentavam um quadro de mania, melancolia ou amência mostravam demência progressiva. Ele está descrevendo a demência precoce, né, como ele chegou na demência precoce. Apesar das diferenças individuais, eles começavam a se parecer uns com os outros. Era como se as diferenças clínicas anteriores tivessem pouca influência sobre o decurso da doença. Esta evolução era semelhante ao que já era conhecido no que diz respeito à paralisia. Assim, não pude resistir a concluir que apenas um processo de doença poderia estar afetando muitos dos doentes institucionalizados que desenvolveram demência. Então, ele está apontando aqui, né, como ele entende que aquele corte transversal não era tão importante para o diagnóstico, o que era importante era o acompanhamento longitudinal, lembrando que eram pacientes institucionalizados, né, que esse acompanhamento longitudinal era possível. Não estou me atendo a isso, não é o foco da minha fala. O foco aqui é uma palavrinha aqui que me dá a deixa, que é a história dele comparar a paralisia, né? Então aqui ele está se referindo à paralisia geral, causada pela sífilis, que era o grande protótipo ali de uma doença mental, né? A neurosífilis era a referência, portanto, uma doença do cérebro, era com base nisso que os psiquiatras faziam correspondências das outras doenças, especialmente da psicose aqui esquizofrênica ou da maníaco-depressiva. Esse autor, o Rieder, vai dizer que há uma correlação na obra do Kreplin ponto a ponto entre etiologia, patologia e sintomatologia. Então, de novo, eu uso esse tipo de referência de comentadores para dizer que existia, sim, uma pretensão no Kreplin aqui de fazer uma correspondência biológica, embora não reducionista. Embora o Berrios vai dizer que ele vai ressaltar o tempo todo que o Kreplin vai muito além de um reducionismo biológico e de um reducionismo no diagnóstico, e vai dizer que o Kreplin trouxe uma contribuição especialmente na estrutura categórica duradoura sobre a nosologia psiquiátrica. De fato, se vocês olharem, até hoje a gente usa esse conceito, é muito importante para a gente, né? O prognóstico, o desenvolvimento ao longo do tempo de uma doença mental para a gente estabelecer um diagnóstico. Então, o Kreplin está presente até hoje nas principais nosologias psiquiátricas, esse conceito dele. Mas aqui o meu foco está justamente nessa correspondência que há implícita, pelo menos, entre o que o Kreplin definindo ali a demência precoce e uma correspondência com a biologia, com uma doença do cérebro. Essa é a perspectiva biológica. Perdoem que alguma coisa desconfigurou aqui, né, na hora de apresentar, mas, enfim, não está tão elegante, mas é a perspectiva psicodinâmica, acho que está legível. Psicodinâmica, então, eu vou usar aqui 3 textos importantes do Freud em relação a esse tema. Em 1912, o Freud diz o seguinte, nas palavras dele: trataremos dos fatores que ocasionam a doença. Não resta a menor dúvida de que o Freud estava preocupado com etiologia, né? Eu falo isso porque isso é algo que muitas vezes é menos, digamos assim,
ressaltado, né, pelos psicanalistas no dia de hoje, mas se a gente recorre a textos do Freud específicos sobre isso, a gente vai perceber que ele estava preocupado com esse assunto em alguns momentos da sua carreira. E aí ele vai dizer assim, o primeiro tipo, né, dentro desse texto de 1912, a causa imediata mais evidente é a frustração. E aí eu destaco a palavra frustração, que seria a causa para ele nesse primeiro tipo. Aqui a felicidade coincide com saúde e a infelicidade com doença. Então, não resta dúvida de que o Freud estava trabalhando aqui com conceitos de saúde e doença. Mais adiante, ele vai falar: as neuroses originam-se do conflito entre o eu e a libido. Não há diferença qualitativa entre saúde e neurose, só quantitativa. Isso aqui é muito importante para a gente, para diferenciar da perspectiva fenomenológica, porque o Freud está dizendo assim que a causa da neurose está no conflito. Né? Eu destaco a palavra conflito, e ele vai dizer que a diferença entre saúde e a doença, né, a neurose, que ele está chamando de neurose, é quantitativa, ou seja, o conflito existiria também na saúde, mas numa quantidade muito maior no caso da neurose. Em 1924, o Freud vai dizer: a neurose seria o resultado de um conflito entre o eu e seu id, enquanto a psicose seria o análogo desfecho de uma tal perturbação nos laços entre o eu e o mundo exterior. A neurose narcísica, melancolia, seria o conflito entre o eu e o supereu. Então vejam vocês que ele expande para a psicose, para a melancolia, a mesma noção de conflito, como a causa da doença. Em 1940, novamente, ele vai dizer: a condição dos estados patológicos em questão só pode ser a de um enfraquecimento relativo ou absoluto do eu, que o impede de realizar suas tarefas. É nesses achados que baseamos nosso plano de cura. O eu encontra-se enfraquecido pelo conflito interno. Temos que ir em seu auxílio. Então, aqui o Freud já caminhando para o que veio a ser a psicologia do eu, né? Já no final aqui da sua carreira, novamente insiste que a causa da doença mental é o conflito, né? Seja na neurose, na psicose, na melancolia, para ele a causa está no conflito. Então não restam muitas dúvidas de que, na perspectiva psicodinâmica, a causa do transtorno mental aparece como o conflito psíquico seria o fator causador. Na terceira perspectiva, a perspectiva fenomenológica, eu vou ter que expandir um pouco mais aqui, justamente porque ela é a mais importante para a gente nessa discussão. Eu destaco aqui só Minkowski, né, para ser, como eu disse, bem direto ao ponto. Obviamente, destaco o estudo psicológico e análise fenomenológica de um caso de melancolia esquizofrênica, apresentado na 63ª Jornada Científica da Sociedade Suíça de Psiquiatria em Zurique, em 1922, no mesmo dia em que o Binswanger apresenta sobre fenomenologia, né? Nesse texto, o Minkowski já está trabalhando ali justamente com a noção da causa de uma doença. Vou mostrar no próximo slide. Mas gostaria de lembrar vocês que o Minkowski já apresentava essa discussão em 1921, quando ele fala da esquizofrenia e a noção de doença mental. Aqui ele está falando sobre a obra de Bloyer, os conceitos de sintonia, esquizoidia, mas ele está o tempo todo se debruçando sobre a noção de doença mental. Depois, no doutorado em medicina, em 1926, ele apresenta a noção de perda do contato vital com a realidade e suas aplicações em psicopatologia. Então, aqui ele já tem circunscrito para ele de que a perda do contato vital com a realidade é, digamos assim, o núcleo da esquizofrenia. No Tempo Vivido, em 1933, essa é uma obra que a gente conhece melhor, né, porque tem a tradução, ele se debate o tempo todo, e ele vai usar ali o termo perturbação geradora, né, perturbação geradora do transtorno, ou distúrbio gerador, podemos chamar. Então, o tempo todo ele vai estar pensando nessa causa, sem usar exatamente esse termo. E, por último, eu destaco um texto de 1938, esse é um texto menos conhecido aqui para a gente está na nossa agenda mental aqui fazer a tradução desse texto, porque é um texto muito importante para esse tema especificamente, que é Em Busca da Norma em Psicopatologia, numa revista de muito prestígio na época, L'Evolution Psychiatrique. Então, em 1938, vejam vocês, o Minkowski não se cansava de se debruçar sobre esse tema. Parece-me
que é algo que foi importante para ele durante toda a sua produção intelectual. E aqui eu destaco, então, o que para mim aparece nesses textos do Minkowski como a causa principal dos transtornos mentais. Então, o transtorno gerador do transtorno mental. O transtorno gerador é um termo do Bloiler, mas na esquizofrenia, o Minkowski vai dizer que é a perda do contato vital com a realidade. Mas é muito interessante notar que, para haver essa perda do contato vital com a realidade, o Minkowski vai dizer que é necessário que haja uma perda do ímpeto vital. Então, Minkowski foi muito influenciado por Henri Bergson, né, pelo filósofo francês, tanto na sua noção de tempo, mas também na noção do elan vital ou do ímpeto vital. Alguns tradutores entendem que esse seria o melhor termo, que pode ser definido como aquilo que orienta nossa vida em relação ao futuro. Então, vejam a correspondência entre o ímpeto vital e a temporalidade. É também a propulsão em relação ao futuro, e que não se confunde com a vontade ou o desejo, ou com qualquer outra faculdade psíquica específica. Então, para mim, aqui nesse trecho, a gente percebe que o Minkowski está falando das experiências que não são do mundo psíquico no sentido muito próximo à psicanálise, né, quando ele fala de vontade ou desejo, mas que ele está dizendo da experiência pré-reflexiva, ele está aqui mostrando a noção dele de estrutura, e é ali que vai haver, portanto, a causa nuclear da doença mental. Então, essa perda do ímpeto vital, para o Minkowski, aparece como aquilo que seria ali o transtorno gerador global, né, no sentido mais global, não só na esquizofrenia, mas eu entendo que a gente pode ler dessa forma no caso dos transtornos mentais. E a gente pode chamar o ímpeto pessoal também, seguindo alguns comentadores. Todas as referências estão aqui embaixo nos slides, posso enviar depois se for o caso, não vou me debruçar sobre elas, mas a gente pode definir como a intencionalidade que orienta e direciona a vida rumo ao seu futuro. Então esse seria o elan vital pessoal, ou o ímpeto vital, né, do Minkowski se apropriando do Bergson, para dizer que ali estaria o núcleo da causa das doenças mentais. Não aparece aí os quadros, né, Fábio? Ficaram em branco. Olha só. Bom, vou falar para vocês aqui, então, tenho 3 quadros, então aqui eu estou fazendo a correspondência, portanto, entre a metafísica do Aristóteles e as perspectivas psicopatológicas. Então, é para defender a ideia de que, na perspectiva biológica, a causa do transtorno mental ela é material. Na perspectiva psicodinâmica, a causa seria eficiente, e na perspectiva fenomenológica, a causa seria formal. Eu vou voltar aos slides, não sei porque, acho que estava escrito em branco, para mim estava aparecendo. Mas lembrem-se vocês aqui, para não ficar por demais filosófico. A causa material é a matéria de que a coisa é feita. Então, para mim, é uma correspondência com a perspectiva biológica, que vai entender que a causa das doenças mentais está numa disfunção do cérebro. Pode ser uma alteração anatômica ou uma disfunção fisiológica, mas está no cérebro. Então, a matéria de que a coisa é feita é a causa material na perspectiva biológica. Na perspectiva formal, a forma da coisa, né? Essa é a perspectiva fenomenológica, a essência da coisa. É aquilo que descreve para a gente o que é a esquizofrenia. Essa é a busca que a gente tenta fazer o tempo todo e ir além. E a causa eficiente ou motora é o que origina a própria coisa. E na perspectiva de psicodinâmica, o que origina a própria coisa é o conflito. O que faz uma pessoa sair da condição de não doente para doente é o conflito psíquico, aí numa quantidade que seja além daquilo que seria a saúde. Né? Então, essas 3 causas, eu faço essa correspondência com essas 3 perspectivas. E a causa final, que é a grande pergunta, né? Aparece aqui, ó, perspectiva biológica, causa material. No slide anterior, eu fazia uma síntese, né, dos slides, mas enfim. Perspectiva biológica, causa material. Perspectiva psicodinâmica, causa eficiente. E perspectiva fenomenológica, causa material.
Aqui, novamente, desconfigurou os slides, mas, enfim, qual seria a causa final dos transtornos mentais? Na perspectiva biológica, não há um propósito na doença. Então, qual é o propósito da doença mental? Para que fins existem as doenças mentais? Na perspectiva biológica, não há propósito na doença. A doença está ali para ser extinguida, né? Nenhuma queixa minha em relação a isso. É óbvio que isso faz algum sentido ou bastante sentido dentro de um certo recorte. Mas, na perspectiva psicodinâmica, o propósito da doença é um mecanismo de defesa do eu. Né? A doença está ali para defender o eu desse conflito. E na perspectiva fenomenológica, o propósito da doença é a preservação da estrutura. Como a ênfase da perspectiva fenomenológica, especialmente no Minkowski, está na estrutura, então o propósito da doença, então quando a esquizofrenia aparece, quando o transtorno bipolar aparece, é com o fim, o telos, de preservação daquela estrutura. Isso não significa, obviamente, para quem não conhece o nosso trabalho exatamente, não significa que a gente quer que a doença se mantenha ali, mas significa que a gente entende que há um propósito daquela doença estar presente. Tanto é verdade que quando a gente entra com a nossa psicofarmacologia, a gente espera alguns movimentos dessa estrutura, porque existia ali um propósito no todo da personalidade daquela doença estar ali. Então, já concluindo, claro que eu poderia me debruçar mais sobre o tema, mas já estou aqui estourado no tempo, acho. Conclusões. As diferentes perspectivas psicopatológicas não são excludentes entre si. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Não é porque há uma perspectiva biológica sobre a esquizofrenia que não pode haver uma perspectiva psicodinâmica ou fenomenológica. Pelo contrário, em cada transtorno mental será possível identificar os 4 modos de causa. Isso é um fundamento do Aristóteles, obviamente não em relação aos transtornos mentais, mas em relação a todos os seres. Por Aristóteles, em cada um dos seres havia as 4 causas. É possível estabelecer 4 modos de causa. Isso não é diferente em cada um dos transtornos mentais. O interessante aqui para a gente é que a causa final guiará a proposta de tratamento. Então é diferente eu me aproximar de um paciente com esquizofrenia buscando extinguir o delírio e as alucinações dele e acreditando que quando eu tiro os delírios e alucinações, esse paciente está curado ou ele está em completa remissão dos sintomas, de eu abordar esse paciente sabendo que a doença, essencialmente, é uma doença da estrutura e não e os sintomas que a gente vê ali se sobrepõem são sintomas que estão ali numa chamada compensação fenomenológica daquela estrutura. Esse é um termo que Minkowski usa também. Por último, eu acredito que a psicopatologia fenomenológica inspira uma nova compreensão de doença com implicações em toda a medicina. Eu digo isso porque essa perspectiva da doença como uma alteração qualitativa e não quantitativa, como faz a psicanálise, ela inspira um autor nada mais nada menos que Georges Canguilhem, que é um autor que eu gosto muito, e que na sua tese O Normal e Patológico, em que ele vai discutir justamente a noção de saúde e doença na medicina somática, né, nas doenças clínicas, ele vai se referir exatamente ao Minkowski como alguém que o inspirou justamente a desenvolver a sua tese. Então, a psicopatologia fenomenológica, ela inspira talvez o principal epistemólogo dessa área que já existiu, né? Então, essa compreensão que Minkowski traz me parece que é bastante inspiradora até os dias de hoje. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção de vocês e perdoem-me as desconfigurações de slide e agradeço ao Fábio aqui pela mediação. Imagina, Gustavo. É um prazer poder escutar a sua fala. Achei providencial, considerando a própria ideia de fechamento, né, do evento, toda essa discussão a respeito das diferentes perspectivas de como nós podemos compreender, né, os transtornos mentais. Achei providencial, por assim dizer. Bom, não sei se nós temos perguntas aqui no chat, mas vamos adicionando todos nós aqui. Antes de tudo, muito obrigado, professor Antônia, professor Flávio, professor Gustavo,
Chamo todos de professores porque eu estava na formação em psicopatologia e são meus professores, é um prazer estar aqui nesse lugar, é um privilégio. E temos uma pergunta do Flávio. Traz a pergunta do Messas para a gente. Tá bom. O professor Guilherme Messas mandou uma pergunta para a gente aqui no nosso WhatsApp, que é a seguinte, uma pergunta para o Gustavo. Na filosofia aristotélica, na vida humana, a causa final e a formal são a mesma. Você vê a possibilidade de algo assim na psicopatologia fenomenológica? Olha, mas para falar a verdade, na hora eu tinha muito claro na minha cabeça, quando eu vinha trabalhando com essas ideias, para falar bem a verdade, desde o fim do doutorado, em 2019, veio pandemia e tudo mais. Eu tinha muito claro na minha cabeça essa correspondência entre cada uma das causas com cada uma das perspectivas. Quando eu fui pensar na causa final, eu comecei a apanhar, e eu demorei, então, para formular um pouco essa ideia. A partir da leitura de alguns comentadores, eu entendi que em cada uma dessas causas poderia haver uma causa final implícita, no sentido de um propósito. Então, é como se na perspectiva biológica e na perspectiva psicodinâmica houvesse ali algum propósito na doença. Mas eu estou testando um pouco essas ideias, porque eu mesmo depois me contradigo dizendo que não há propósito nenhum na perspectiva biológica, né? Então, acho que é algo a se pensar. Eu pretendo ainda escrever essas ideias, e se você puder contribuir, eu vou te agradecer, porque elas ainda estão em maturação. Manutenção do diálogo. Sim. Bom, nós estamos passados um pouco do horário, não tem mais outras perguntas, então eu gostaria de pedir, né, para os palestrantes de agora, para deixarem uma mensagem final aqui, né, do centenário, tudo. Quem gostaria de começar? Então, você está só mutado. Não está mais. Ok, agora vocês me escutam. Eu não tive oportunidade de ouvir todas as palestras, eu vou ouvir agora no transcurso do final de semana, mas eu queria parabenizar os meus colegas da mesa, porque eles trouxeram temáticas que para mim são muito preciosas. Na fala do Flávio, ele traz algo muito importante, que é a vivência em primeira pessoa, né? Então, esse olhar aprofundado de uma narrativa de um ser que experimenta, que vivencia uma experiência de vida, né? Então, isso é um pilar que está ali desde os primórdios da psicopatologia fenomenológica, e eu acredito que sem ela, ou sem este pilar, a gente teria caminhado muito menos nesses 100 anos, né? E o Gustavo traz outro pilar, que é uma reflexão aprofundada e não superficial de algo que é muito importante, que é causalidade. Quer dizer, se você não compreende a complexidade do psiquismo humano, seja na sua condição natural, não adoecido, ou no seu adoecimento, eu acho que a desconsideração dessa complexidade cria-se um pensamento causalista linear ingênuo, que geralmente conduz a modelos insuficientes, né? E eu gostei muito de como ele olha para o tema na hora que ele vai para Aristóteles, que brilhantemente divide nessas 4 causalidades, né?
e como, na minha opinião, há um diálogo muito profundo entre a causa formal e a causa do telos, né? E eu acho que é aí que mora ainda um terreno muito fértil de avanços para a psicopatologia do século XXI. Eu espero ter contribuído em relação a pensar o corpo e a intersubjetividade como categorias que ainda foram pouco exploradas, né? E que possam também trazer um olhar para essa questão dessa causalidade que não é linear, que é complexa e que precisa de ferramentas que de fato se ajustam na penetrância do fenômeno, como a vivência em primeira pessoa, uma noção mais complexa de causalidade. Então, eu acho que o corpo, como mediador de um ser no mundo, que cria possibilidades de um binômio que se auto e retroalimenta, que é a subjetividade com a intersubjetividade. Não é só uma subjetividade que cria um estilo de intersubjetividade, mas a própria experiência de intersubjetividade refaz a subjetividade. Então, eu acho que passados 100 anos, nós temos hoje olhares maduros começando a se debruçar sobre essas questões muito complexas. Eu parabenizo a mesa e fiquei muito, muito feliz assim, de participar desses temas. Muito obrigada. Também queria agradecer e começar agradecendo a professora Antônia também, né? Na verdade, eu estou aqui dividindo espaço com dois professores, né? Com a Antônia e com o Gustavo, e eu aprendi muito com eles, né? E inclusive, Antônia, essa temática me é muito cara, também muito por sua causa, né? Inclusive um artigo seu sobre relato de caso e as discussões que a gente pôde ter também aí na sala de aula, em outros ambientes, né? A gente até vai fazer também como comemoração desse centenário, né? Uma edição especial da revista, né? A gente vai ter 3 edições ano que vem, então isso vai ser uma coisa bastante interessante. E também algumas desses artigos falam justamente sobre isso, né? O quanto que o relato de caso e essa experiência em primeira pessoa talvez a fundação, ou vamos dizer assim, né? O mínimo necessário para todo um estudo em psicopatologia fenomenológica, né, que vem a partir dessa própria ideia asperiana, né, de deixar as pessoas falarem com suas próprias palavras e a gente refletir em cima disso, né? Então, também nesse sentido, eu gostaria de agradecer muito a sociedade como um todo, que permitiu esse evento, né? Eu estive nos bastidores desse evento do começo ao fim, convidado pelo professor Guilherme Messas, que foi quem de fato criou o evento, né, e a quem eu devo muito também em relação a isso, e em relação a toda a sociedade, como, né, muitas pessoas falaram aqui, em relação a inclusive, poder me entender dentro de um campo de atuação médico, né, em que tinha uma certa dificuldade de lidar um pouco com a biologia, um pouco com as psicodinâmicas, e na fenomenologia me encontrei e, sem dúvida, devo muito isso também ao Guilherme, à Antônia, ao Gustavo, né? Gostaria de agradecer também, para finalizar, ao Fábio, né? Fábio, nós dois aí ficamos na batalha aí, né? Especialmente você com os e-mails aí, e eu ajudando naquilo que eu podia. Então, te agradeço muito, acho que sem você aí também nada disso teria acontecido, então, muito obrigado, em nome da sociedade também te agradeço, e que seja o primeiro de muitos trabalhos aí pela frente.
Valeu. Eu agradeço muito ao Fábio também, que deu um suporte incrível para que o evento acontecesse. Retribuir a história, né, ao que foi o passado, ao que é o presente, né, é a história viva, né. Tem um grande amigo da Psico que ele fala assim, né, que existe a história com o H maiúsculo e as histórias com o H minúsculo, que estão construindo o tempo todo, que estão levando os discursos à frente, levando as empreitadas à frente. Eu vejo o evento um pouco como isso. De um lado, um pouco de retribuição do que nós estamos fazendo, né, e levar à frente, né, todo esse discurso. Desculpa, Gustavo, acabei. Não, imagina. Fui envolvido e respondi só. Eu ia dizer só que a gente vai te dar mais trabalho nas próximas, Fábio, que você foi muito bem. E aí eu quero ver você ser mestre de cerimônia e apresentar os eventos, que é isso aí, que apresentar as suas ideias, né? Que a gente também está curioso para ouvi-lo, que foi o desafio que o Flávio teve, conduziu muito bem. Agradecer aqui a estar na mesa com a Antônia, né, que é uma absoluta referência para a gente, especificamente nesse tema, mas em toda a psicopatologia. Pena que a gente só tem esses eventos para saber do trabalho um do outro, né, Antônia? Que a gente acaba no dia a dia ficando um pouco distante de saber o que o outro lá está fazendo, mas é sempre um prazer muito grande te ouvir, a clareza com que você expõe suas ideias é invejável. E mais uma vez agradecer, então, o Flávio e o Fábio, que tocaram aqui de uma maneira incrível esse evento, a sociedade da qual a gente faz parte, a Daniela e o Guilherme Messas aqui como as pessoas que nos guiaram aqui nesse evento. Parabéns a todos. Obrigado. Um grande abraço a todos. Vocês também. Tchau. Até mais. Tchau. Um abraço.